Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Você, profissional, já teve alguma dificuldade para fazer um atendimento de casal, um atendimento de família? Se sim, esse episódio é um episódio perfeito para você. Nós vamos conversar sobre isso hoje. Eu estou recebendo aqui hoje o Dr. Júlio, professor, psicólogo, mestre e doutor em psicologia e trabalha com esse público. E antes de deixar o Júlio se apresentar, eu já quero começar colocando o Júlio contra a parede. Olha só. Olha só a pergunta capciosa que vem aqui. O que eu quero saber, Júlio, você está mais para TCC ou você está mais para análise do comportamento? Olha que pergunta boa, Jéssica, que coisa boa. Olha, eu estou muito atuante na TCC e fiz um curso atualmente nos Estados Unidos que traz uma terapia integrativa, que traz a análise funcional para dentro da TCC. Aí eu me apaixonei de vez. E o conseguiu negócio puxar. junto. Então conseguiu te Coisa dar uma ampliada na visão e carregando a Demais. análise funcional. Para a TCC. Muito bem. Ajudou muito. Muito bem. Fiz essa pergunta porque eu sempre brinquei com o Júlio, que ele era o analista do comportamento mais cognitivo que eu conhecia. Mas agora ele conseguiu explicar que ele já está aqui muito mais na TCC, mas não abrindo mão do conhecimento da análise do comportamento. Exato. Principalmente na pesquisa, que é muito bacana. Inclusive, sempre brigo com o Júlio. O Júlio me arruma uma pós-graduação que chama Terapia Comportamental Cognitivo. Só para fazer a gente errar na hora que tá falando. Inverte os nomes. Inverte os nomes para a hora que você tem que falar alguma coisa, você dá uma travada. Mas, Júlio, eu te apresentei de uma maneira muito sucinta. Conte aí pro pessoal de casa qual é a sua área de atuação, o que você faz na psicologia. Olá, pessoal. Eu estou aqui hoje com a Jéssica, um prazer falar com vocês também. E eu sou psicólogo clínico há cerca de 14 anos que eu atuo no mercado de trabalho. Sou professor universitário, coordenador de curso de graduação e pós-graduação. Já fez parte da minha história acadêmica. E atualmente, Jéssica, eu estou muito focado na clínica mesmo. Até que você trouxe a questão da TCC. Por que eu foquei muito na TCC? Pela praticidade, pela eficácia e principalmente pela busca dos meus pacientes de terapeutas TCC. Então, fui me especializar, fui fazer cursos, fui colar em você para aprender mais ainda da TCC. E isso trouxe aí uma perspectiva maior de mercado. E atualmente eu tenho um público muito grande de casais e família. É um desafio que eu me propus a cumprir, mas é muito bacana. E atuo muito com relacionamentos, casal e família dentro da clínica. E com isso eu vou atendendo aí uma diversidade de pessoas muito boa, tanto em Goiânia quanto em outras regiões, porque o Universo Online abriu isso para nós, o que é fantástico. Nosso consultório está para tudo, para todos, vamos pensar assim. Sim, expandiu bastante, né? Isso, exatamente. Eu vou aproveitar esse gancho, Júlio, para te perguntar como é que é a prática do atendimento de famílias e o atendimento de casal no online? É possível? Funciona? Então, Jéssica, interessante sua pergunta. Se no Universo Online nós conseguimos atuar junto a casais e família. Com família é um desafio que às vezes o terapeuta tem que se desdobrar por conta do número de pessoas, mas aí nós vamos paramentar esses indivíduos, utilizarmos as ferramentas necessárias, explicar para o casal antes da sessão como que deve ser a postura, o local adequado, assim como nós fazemos também com o nosso paciente ali individual. Porém, manter os dois ali no processo da câmera, manter os dois em harmonia ou não harmonia na hora da terapia, porque pode acontecer uma divergência, mas sempre dizer que aquele lugar é o lugar do casal, aquele lugar é o lugar da família. E sempre fazer do terapeuta aquele rearranjo, né? Nós temos que ter um potencial criativo como terapeutas. Olha, você está atendendo uma família no ambiente virtual, então se desdobrar mesmo. Agora fulano fica aqui diante da câmera, vamos conversar juntos, afastar ali, colocar todo um processo ferramental a nosso favor. Mas é super possível e funciona muito bem. Tem tido muito êxito terapêutico, principalmente com casais, Jéssica, eles se engajam muito. E as ferramentas que nós podemos usar no Universo Online, elas são muito boas, porque aplica, a gente mostra alguma coisa ali na tela do computador, no momento a gente já faz exercício, fazemos a psicoeducação, para levantar, por exemplo, valores do casal. No Universo Online é muito melhor do que no presencial.
É muito bacana, porque eles já vão respondendo, nós já vamos fazendo ali um checklist, o que precisa ser melhorado, o que é valor. Eu acredito que o Universo Online ele chegou para fazer diferença mesmo. E a psicoeducação no ambiente virtual, você é prova disso, ela é muito funcional. Sim, Muito porque a gente tem bacana. muito recurso, né? Você Muito. pode compartilhar uma tela, Isso. mostrar uma coisa que agrega no processo. Isso, exatamente. Você, pensando em aspectos práticos, é usual quando você faz um atendimento de casal, por exemplo. Cada um entra numa conta, eles usam a mesma conta na hora de fazer o atendimento. Como é que você costuma fazer ou varia? Boa pergunta. Tem uma variação. Alguns casais, Jéssica, gostam de entrar na mesma tela. Ficam lado a lado ali, abrem a tela, mas já aconteceu de eu atender em uma tela, outro em outra tela, em ambientes diferentes, mas fazendo ali o processo terapêutico acontecer. Mas funciona muito bem se eles separarem aquele momento para estarem juntos comigo, com você na tela, porque vai funcionar mais. Mas às vezes, pensando até em aspectos de logística, de um tá no trabalho, o outro tá no trabalho, funciona. Funciona utilizar muito essas bem. duas telas. Porque seu parceiro, sua parceira podem estar em locais diferentes do seu e você precisar abrir a tela e não prejudicar assim, o processo terapêutico. E aí a gente tem que se abrir para isso. Porque estamos protegidos ali por uma lei de proteção de dados, nós trabalhamos com muita ética, e isso é funcional para eles, é bacana. E eu tenho percebido, eu não atendo famílias e casal, bem esporadicamente, quando acontece de algum cliente que eu estou acompanhando, né, precisar daquela demanda, a gente pode falar isso depois, mas eu tenho percebido que tem aumentado a procura. Bastante. E eu, inclusive, sempre encaminho para você. Coisa Vai ter boa. muita gente procurando, você faz atendimento de casal, parece que isso está mais em alta. Sim. Você percebe isso? Houve uma crescente, principalmente no pós-pandemia. Houve uma crescente, conflitos. E aí uma questão super interessante, Jéssica, a gente desmistificar a ideia de que a terapia de casais ou de família é só para o casal que já quer se separar e para a família que está disfuncional. Pelo contrário, tem pessoas que procuram para se organizarem melhor, para aprender a conviver, porque vão fazer a adoção de um filho, porque engravidou o casal e precisa mexer na dinâmica familiar, porque precisam de uma orientação para trabalho, vão cada um viver num ambiente diferente em relação à cidade, estado. Então essa busca é muito importante. Um exemplo prático, eu atendi um casal recentemente e aí eles decidiram ter filhos. E esse era um projeto que eles estavam adiando há algum tempo. Então eles procuraram a terapia para se encorajar ao processo naquele ano. Legal. E foi muito bacana, porque não é resolver um conflito, um problema, vamos separar, não. Era para resolver uma questão de vida. Tem um auxílio para lidar com essa nova etapa. Exato. Então ela é orientativa, é preventiva também. Isso vale, enquanto você estava falando, eu pensei, vale pensar que não é só para casal casado. Isso. De muito tempo, como você falou, não dá mais, a gente vai separar. Exato. E só a terapia agora é a última tentativa. Não é só para esse perfil. Não, aí a Jéssica está dizendo algo, pessoal, muito importante. Porque aí você vai atender relacionamentos, o próprio casal e uma família. Então é importante a gente estruturar isso. A terapia, ela é chamada terapia de casais e família, e atualmente a literatura tem apontado, Jéssica, que a terapia é para relações, casais e família. Então, porque mudou-se muito essa configuração. O que é um casal atualmente? O que é uma relação? E há relações que não são de casamento, mas são relações, e constituem família. E aí a gente vai repensando esses papéis, é super legal isso. E enquanto você falava, pensando que de fato, né, quando a gente olha hoje para as configurações, é uma família, mas não tem uma relação amorosa, digamos assim, isso. Né? Naquela configuração de família, é uma relação. É uma relação. E ainda assim vai envolver, obviamente, questões relacionais, visto que são pessoas convivendo. Exato, tem uma interação ali de pessoas. Sim, e isso é legal ver que isso tem levantado o interesse das pessoas e de entender, inclusive, esse quesito de prevenção. Muito bacana. Para aprender a conversar ou resolver um assunto que é mais conflituoso e talvez eu preciso de um outro profissional para mediar isso aqui para conseguir resolver.
Exato. Um exemplo, Jéssica, prático é a questão financeira. Porque quando nós atendemos relacionamentos, casais, família, a questão financeira está sempre ali operando. Uhum. E aí a gente tem que colocar, olha, como que vocês lidam com isso? Como que vocês pretendem lidar com isso? E aí tem aquela questão, a gente sempre trabalha. Se você tem uma relação, existe o meu, o seu e existe o nosso. E agora, como vai ser essa Uhum. transição? Será que a gente vai conseguir pensar nisso? Então, observar esse modo de funcionamento, como que você vai colocar essas finanças em operação, e tem muito aquela questão ainda enraizada, tem que ter um mantenedor nessa casa, ou Uhum. não, mas se, às vezes ainda existe aquele papel atribuído aí a gênero, que Uhum. o gênero masculino tem que dominar os ganhos de uma casa, isso mudou demais. Sim. Nós somos psicólogos e sabemos que esse tipo de demanda está muito diferente atualmente. Sim. Tem mulheres que estão ganhando muito mais que os homens, isso é natural. Mas aí, se o casal ou a relação tem uma rivalização financeira, entra num Esse é um problema. conflito, porque aí vira um Uhum. problemão. Assim, nossa, é o meu dinheiro, então não vou te ajudar. E por que que a gente não faz um contrapeso disso? Eu sempre digo, Jéssica, olha, vamos colocar num contrapeso? Contrabalancear, isso é importante. Vamos trazer o nosso para essa relação. Uhum. Se eu quero sair hoje com você para um restaurante, não tenho condições de pagar toda a conta, mas eu converso com você, negocio, faço um acordo e parcialmente eu consigo, por que nós não podemos ir curtir a nossa noite? Sim. Isso, enquanto você falava, eu já tive algumas experiências de atendimento de casal e eu imagino que você passa por isso dentro do consultório. Quando chega essas demandas, né, específicas, o dinheiro tem que funcionar assim, quem tem que decidir é essa pessoa e afins, eles inevitavelmente vão para esse lugar. O que você acha, né? Sim. E aí é interessante pensar que, nesse sentido de que na nossa posição, não interessa o que eu acho, né? Não tem Exato. certo, não tem errado. O que vai funcionar para a dinâmica daquele casal? E lidar Exatamente. com essas crenças de que tem que ser assim, né? O Uhum. homem da relação tem que prover, a mulher tem que cuidar da casa, coisas nesse sentido, Isso. trazem um sofrimento muito grande. Eu imagino que Muito você lida grande. muito com isso, porque é isso, já atendi em algumas situações, era isso, a mulher ganhava mais Uhum. e aquilo era um problema, Vira um problema. porque... E nesse caso, não era nem assim... porque às vezes, na maior das vezes que eu vi, o homem da relação ficava chateado, né? Uhum. Mas nessa relação, para ele era tranquilo, sabe? E ela se sentia muito ruim porque ela tinha que gerenciar grande parte, não tinha uma divisão, né, pensada e balanceada para Sim, aquilo. E no fim não sobrava dinheiro nada para ela fazer aquilo que ela queria, né, sim. individual. Então parte do processo foi isso, né, de entender. Existem duas pessoas diferentes, Exato. existe o casal, e a gente tem que dar uma balanceada. Uma coisa que eu acho interessante, não sei qual é a sua opinião sobre isso, mas eu acho que está parecida, da importância de ser proporcional, né? Aquilo que eu ganho, Sim, aquilo que eu gasto, aquilo que eu contribuo exatamente. dentro Isso. daquele processo, e só se chega nessa organização quando se conversa. Com certeza, Jéssica. Aí treino de habilidades faz parte da terapia de casais, relacionamento e famílias. Porque tem que ter uma proporção. Não adianta eu tomar conta daquilo que eu não consigo abarcar. Uhum, Então, sim, assim, como que eu vou pagar uma quantia por mês de algo que eu não tenho condições? sim. Então, é fazer proporcional aquilo que eu consigo. Mas a gente vê muito essa questão de competição dentro das relações, Jéssica. Uhum, Então, as pessoas, elas entram em competições. Então, eu sempre uso uma metáfora muito bacana. Você tem duas formas de se relacionar. Ou você vai jogar uma partida de tênis ou de paintball. No tênis, ótimo, você gostei. tem que levar o parceiro a perder. Né? Você tem que conseguir ganhar. E as suas bolas têm que ganhar, no caso. No paintball, você tem que lutar com seu parceiro para a bolinha não cair. Ou seja, se você perde, eu também perco. Uhum, Se eu perco, você automaticamente fica prejudicado. E aí, com isso, nós dois perdemos. sim. E aí entra essa questão no casal. Então, vamos jogar juntos essa partida para que juntos a gente alcance nossos objetivos e revisitar isso o tempo todo na terapia é necessário. Olha, vamos colocar objetivos para o casal. Interessante, Jéssica, sempre colocar na relação o foco. Porque qual a diferença da terapia individual para de relações, casais e família? Que a gente tem que trabalhar pelo casal, pelo relacionamento ou pela família. Não é indivíduo ali. Não há Sim. um indivíduo presente em si. Por mais que a gente às vezes separe nos processos,
Porque pode ser assim, que um dia ou outro, um dos parceiros queira falar algo que não consiga falar na frente do parceiro. E aí você precisa fazer isso de maneira separada. Não é ético porque é acordado, não é antiético porque é acordado. Então, não é um segredo, vou escondido falar com o seu parceiro. Não, então é algo acordado, então se torna ético. Mas é um cuidado que os casais têm que ter, muito grande em relação a isso. Essa sua fala ela é interessante, porque eu disse que quando eu já tive contato com o trabalho de casal, veio para mim sempre nessa configuração. Eu estou atendendo a pessoa e tem uma demanda de casal que queria trabalhar. Como é que foi a minha conduta nessas vezes que eu tive essas experiências? Olha, pode ser, porém, dentro desse período, a gente vai encerrar os nossos encontros individuais. A gente só vai encontrar na configuração do casal. Isso. E depois a gente vê o que acontece. E se a gente perceber que existe algum prejuízo para alguma das partes, a gente encerra. Ótimo. Porque essa é a postura, né? Às vezes as pessoas acham, o terapeuta ou a terapeuta vai ficar do lado de tal pessoa. Tomando partido. Tomando partido. E a gente não faz isso. Exatamente, isso não vai acontecer, né? Eu sou terapeuta do casal. Exatamente. E continuar com os encontros individuais vai tirar esse aspecto da imparcialidade. Exato, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque é tendencioso. Sim. E esse é o zelo que nós psicólogos que praticamos a profissão de uma maneira ética temos que ter. Sim, porque não dá para você tomar partido, né? Exatamente. De um ou do outro. Você vai conduzir o casal dentro daquilo. Outras experiências que eu tive também, quando precisou tratar alguma coisa específica do casal, foi até uma experiência interessante, não sei se você já fez isso. Era uma demanda muito específica, mas que eles queriam fazer uma sessão conjunta. Aí o que a gente combinou? A gente fez a sessão em 4 pessoas. Bacana. Eu, a terapeuta da outra pessoa, né? E o casal. Isso acontece, gente. Então isso a gente consegue dar uma nivelada, né? É meio que tem um para defender cada um, né? 2 times ali. 2 times funcionando, mas a ideia é que o casal, que os times trabalham para encontrar um objetivo, né? Exato. A ideia é sempre essa que o Júlio falou, a gente precisa manter a ética, porque senão a gente acaba criando um conflito maior, do tipo, tá vendo? O Júlio concorda comigo, você tá vendo? Você tá errada mesmo, ou você tá errado. E isso contribui para que as coisas desandem. Vira uma confusão. E às vezes, se a gente não faz esse acordo, Jéssica, como você tá trazendo, corre-se o risco assim de dizer, olha, a Jéssica falou pra mim que você disse A, B, C, e aí você não disse aquilo, mas fica mal interpretado. Sua postura foi incrível em relação a essa questão de, olha, vamos fazer uma pausa do processo individual e a gente transita para o casal. Posteriormente a gente avalia, porque o terapeuta ele tem que ter esse critério. Sim. Porque pode ser que ali se encerre um processo terapêutico e é necessário se encerrar. Exato, porque mudou coisas. Exato. Igual eu também já tive a experiência de atender o casal, mas assim, não era o casal, né? Eram pessoas, eram processos individuais. O nosso acordo, inclusive, foi esse. Foi, olha, porque quando eu fiz a avaliação para a gente começar com ambos, os assuntos não eram relacionados ao relacionamento. Isso. Então, não era uma questão. Mas se a gente já tinha se acordado, se por acaso vir à tona alguma demanda do casal, a gente precisa repensar essa dinâmica. Exatamente. Porque não vai dar para eu atender às 16, um falando isso, às 17, o outro falando isso. Muda tudo. Não vai funcionar e vai acontecer exatamente isso que você falou. Exato. Não, porque a Jéssica falou isso. É um leve traço ali do processo. Você tem certeza que você não falou, ou se você falou, você não falou daquele jeito. Daquela forma. Não tem aquela entonação, não tem aquilo, e acaba que a gente traz um fogo maior para aquela relação que ela não precisava. Exato. E eu gosto muito de que você ensina muito pra gente, Jéssica, nos seus vídeos, que a gente também tem que demitir os pacientes. E na relação de casal, terapeuticamente dizendo, nós também dispensamos, olha, a partir daqui nós não conseguimos conduzir. E uma questão que acontece muito comum é que o casal só discute na terapia. É um momento, às vezes, de repensar. E às vezes esse repensar é até uma pausa. Olha, nós vamos dar uma pausa no processo terapêutico de vocês, para que vocês repensem na dinâmica de funcionamento em casa, na relação, e reflitam se querem continuar fazendo terapia para essa relação, para esse relacionamento. Porque pode ser que eles acumulem durante aquele processo da semana
e joguem tudo no processo terapêutico, que é 50 minutos, 1 hora também, Uhum. com o casal. E a gente não vai conseguir resolver tudo. Sim. E a terapia não é só para brigar. Pode acontecer? Pode, mas não é só para isso. E interessante, eu até, minha cabeça criou essa visão de que abriu a porta do terapeuta, a gente já sai jogando o que quiser. Despejando. Fechou, acabou. É uma semana sem Sim, falar daquilo. exato. E uma das propostas da terapia é exatamente que o casal aprenda a lidar com aquilo Isso. no cotidiano, né? Se isso não está Exato. funcionando, a gente tem que repensar o que está acontecendo É e bacana. poder fazer um ajuste. Eu adaptei a técnica de caderno terapia, Jéssica, para o casal, e o que eu ensino para eles? Olha, vocês vão registrar durante a semana aquilo que está sendo conflituoso para a relação de vocês. E observar se vocês podem ter uma conversa antes de chegar na terapia para resolver isso, Uhum. e vão eleger um dia da semana para que essa conversa ocorra. E aí vocês vão ter um momento especial para dirigir essa conversa. Porque, do contrário, eles vão sempre ficar na rivalização e procurando, assim, aspectos no parceiro, na parceira, para contra-atacar ou atacar diretamente. E aí não se resolve nada. Vai ficar naquele impasse a vida inteira. Exato. E não resolve conflito nenhum. Sim, eu me lembrando de uma situação que eu tive no consultório, antes de eu decidir por não atender casais, um casal que chegou para mim no consultório, ainda presencial, e eu fui entender o que estava acontecendo, né? E aí eu lembro de uma fala assim, não, a nossa comunicação, ela é ótima. Só que depois disso, o negócio ele só desandou. Do tipo, um falava uma coisa que o outro não sabia e o outro não concordava. Divergências. E o negócio foi indo. Aí no final da sessão de avaliação, uma coisa que eu pontuei para eles foi, olha, a primeira coisa que vocês me falaram, vocês tinham uma ótima comunicação. Mas Olha não só. foi isso que a gente visualizou aqui. E a gente se encontrou algumas vezes, eu tive um resultado interessante com esse casal, mas uma coisa que eu percebo, eu queria ver com você como é que é a prática, de fato, dessas crenças que elas se estabelecem, sobretudo essas crenças relacionadas a gênero, como é que isso impacta, né? Porque a pessoa tem a máxima, ela tem a crença que ela acredita, mas no dia a dia, lá no relacionamento dela, ela percebe que não cabe Exato. para ela, né? E aí, ao invés do casal sentar, conversar e se organizar, vai tentando fazer com que aquela crença relacionada a gênero funcione, Isso. mas não funciona. Não funciona. Como é que você lida com isso? É tão interessante, Jéssica, que nós temos que criar novos caminhos para esses tipos de questão e reorganizar essas crenças com o casal também, porque vão ter crenças individuais de um parceiro do outro e unir ali o processo para trabalhar o que os dois pensam a respeito. E o que você trouxe é muito importante, vem de encontro. Se a comunicação não é fluente, ou seja, se o que eu digo não é entendido por você, eu tenho que perguntar. Sim. E aí, às vezes, o que vai acontecendo? Ao invés de eu perguntar, eu vou gerando imposições. E aí eu apresento os conflitos, Jéssica. Geralmente eu coloco para eles um mapa de conflitos que estão ocorrendo devido à falha na comunicação. Porque uma das estratégias da comunicação é a fala. Tem outras formas. Então, assim, nós não somos robôs, não somos máquinas para identificar se o outro tá emburrado, se não gostou daquilo que a gente fez por meio de uma cara feia. Ok. Batendo coisa, jogando outras, ou deixando de fazer algumas coisas. Sim. Então, nós temos que ler o beabá o tempo todo dentro das relações. Literalmente, olha, é assim, não gostei do que você fez, não tá legal. Uma questão muito que ainda é um tabu do processo que você trouxe, do gênero. Homem e mulher, ou casais homoafetivos, etc. Que seja qual a configuração for. Mas assim, não estou satisfeito sexualmente, mas não toco nesse assunto. Não vou falar sobre isso. Não vou falar sobre isso, vou deixar ir. Pode ser que meu parceiro não esteja bem, mas eu não vou falar. Pode ser que eu não gosto do que ele faça, mas eu vou deixar pra lá. E com isso, a desconexão vai acontecendo. E chega pra gente na hora que o negócio já tá enorme. Exato. E a gente vai ensinar exatamente isso. Conversar. Né, de uma maneira assertiva. Que é bem isso que você falou. As pessoas tendem a eu não vou conversar, eu vou deduzir. Exato. E é o caminho pra dar errado. Sim. Eu penso, às vezes eu falo em algum atendimento, aí, assim, fins de que se a gente optou por estar em um relacionamento, seja como você falou, independente qual seja a configuração desse relacionamento,
você tem que ser adulto. E Isso, entender que você maduro. precisa falar para a pessoa o que você quer, aquilo que você não gosta, estar disposto também a ouvir Sim, e encontrar o meio termo, se for da vontade das pessoas de manterem aquele relacionamento. exatamente. Porque às vezes não vai Isso. funcionar também. Às vezes não querem mais que Às funcione. vezes não funciona mais. Né? Exato. E uma questão muito interessante, Jéssica, desejo não é algo que é implantado. Ele existe, é algo biológico. Sim. E aí fica aquele mito, olha, você tem que dar conta do recado, literalmente. Só que às vezes a pessoa não dá conta. Ou aquela questão impositiva, você só pensa em sexo? Não, pensam também em sexo, é importante. E se nas relações essa questão do sexo é perdida, da própria sexualidade, como eu lido com conflitos, quando eu estou estressado eu não consigo praticar atividade sexual, e isso não é levado para a relação ser debatida, discutida, fomentada, a relação vai se perdendo. Sim. E aí às vezes é a quebra de confiança que a gente chama de traição. Ela pode acontecer nesse caminho, porque há uma desconexão. E aí os desejos vão se perdendo. E aí são corresponsáveis por esse processo. Sim. Isso é interessante, que eu me lembrei também de uma demanda que eu já tive contato, disso que você falando do aspecto do desejo, e às vezes está muito relacionado, assim, a pessoa ela tem uma crença de como é que aquilo funciona. E aí dentro de uma outra configuração, que você mencionou, eu estou estressado, eu não tenho vontade de nada. Mas aí eu tive um contato com um casal que era o contrário. Era um casal heteronormativo e o marido da relação, ele tinha uma atividade sexual maior do que da esposa. Mas qual que era o maior problema para ela? Independente se ele estava cansado, se ele estava triste, se ele estava feliz e afins. Isso não afetava o desejo sexual dele. E aí o que acontecia? Para ela, a interpretação que ela fazia sobre isso é de que ele não se importava com ela ou qualquer coisa nesse sentido. Quando foi que isso mudou? O dia que ele perdeu a irmã e depois de todo o processo de velório e afins, à noite, ele procurou ela. Olha só. Isso mostrou para ela que esse é o funcionamento dele. Não significa que ele não valida, que ele não entende o que está acontecendo ou que ele é insensível. Isso, exato. Então, quando isso aconteceu, foi interessante porque ela percebeu isso e diminuiu aquilo de, nossa, ele só pensa nisso, ou ele não importa com as coisas e afins. Não tá nem aí pra mim. Não tá nem aí pra mim e afins. Não tinha relação. Para ele não se afetava, a parte sexual dele não se afetava com o resto, podia cair o mundo. Que para ela que era importante pensar nisso. Exatamente. E a partir disso, o que aconteceu? Eles foram conversar. Sim. Para poder entender como é que isso afetava a relação. Super interessante. Certa vez eu também atendi um casal, Jéssica, e ele tinha uma hiperestação em relação a sexo e tudo. Todos os dias queria, e ela tinha bebê recentemente, e falava, eu não tenho essa mesma energia. Só que, para ele, era assim, interessante que na terapia de casais, a gente conversando, para ele estava agradando ela. Só que como ela nunca tinha reclamado até aquele ponto da procura pela terapia, ele estava lidando naturalmente, ó, ela está se entregando, no momento da relação está funcionando. Só que houve um momento em que ela chorou antes de fazer relação sexual com ele. E aí ele foi compreender. Aí ele pegou e disse na terapia, olha, eu nunca pensei que isso tinha diferido tanto durante tanto tempo. Porque ela não falava. Então, pessoal, eu tô aqui com a Jéssica hoje para dizer para vocês, a fala, ela é muito potente em todas as relações. Sim. Então nós temos que conversar, temos que negociar, acordar. É duas forças que mantêm as relações, Jéssica, acordo e negociação. Se isso não ocorrer, é fadado ao fracasso. E é o início do fim. O que a gente tem que cuidar? Eu, como terapeuta de casais e família, eu sempre digo, cuidado para que o início do fim não seja startado. Porque são aquelas coisas, não converso sobre isso, não falo, não gostei do grito que você deu comigo, não gostei da porta que você bateu, e isso vai se agravando com o passar do tempo. Sim. E aí nós temos uma capacidade adaptativa, e a gente vai adaptando ao que é ruim também e carregando. Sim. Só que isso não é saudável. Exato. Esse aspecto, enquanto você falava, o que me veio de uma crença muito comum, né? A pessoa tem que saber. Ele tem que saber que isso me incomoda. Ela tem que saber
que eu não gosto disso. É óbvio demais. É óbvio. Gente, exato. ninguém tem que saber nada. Não, comunique, fale, explique. Exatamente. Talvez não seja naquela hora, mas depois vai lá e Isso. conversa, né? Conversas difíceis são importantes. Sim, para manter relações funcionais. E, Júlio, falando um pouco sobre família, Uhum. quais demandas costumam aparecer quando a gente vai para o contexto de família, né? Que sai do núcleo, assim, né? Do casal. Sim. Interessante pergunta, Jéssica. É geralmente a funcionalidade da família que nós vamos trabalhar. O que seria isso? Entender papéis, entender, às vezes até a gente traz muito o processo de casamentos emocionais, que são ligações que o filho tem com a mãe, que a filha tem com o pai, e o reposicionamento desses lugares. Pode ser que a gente tenha que mexer nos valores, nas crenças, nas regras, e principalmente reposicionar esses indivíduos no local. E a gente vai fazendo isso de uma maneira bem dinâmica. É claro, custa muito tempo terapêutico mesmo, e às vezes resistências ocorrem. Principalmente quando aquele papel é funcional para quem está cumprindo. Então Sim. isso acontece muito. A maioria das famílias que tem alguma configuração disfuncional, elas se apresentam devido a esse tipo de ruptura. Então alguém está entrando numa relação, os filhos estão sendo cuidados pela mãe do parceiro da parceira, então negligência familiar. O que está acontecendo? E interessante, Jéssica, que as crenças elas vão sendo passadas de geração para geração. Então parece que se carrega um legado e ele vai sendo cumprido. E aí, se terapeuticamente isso não é trabalhado, a família não fica ali funcional. E também, da mesma forma que o casal, nem sempre a família vai para a terapia porque algo ruim está acontecendo. Mas olha, vamos reposicionar, vai acontecer um casamento. Uma vez uma mãe me procurou para fazer terapia de famílias porque ela não estava dando conta de lidar com a saída da filha de casa. Então nós tivemos que estabelecer alguns rituais, ensinar ali a conversas fluentes acontecerem, dificuldade de comunicação, de falar, filha, eu não estou conseguindo lidar com a sua saída daqui. Então a gente antecipou algumas estratégias ali dela lidar com o vazio, de configurações específicas até da estrutura da casa, para modificar, para ela não sentir tanto o impacto daquilo. Então foi preventivo nesse sentido. E já o pai lidava naturalmente. Não, ela tem que ir mesmo, ela tem que viver a vida dela, já chegou a hora, a gente não queria filhos para si, olha que diferença. E nesse momento, essa filha, ela traz para a mãe uma configuração de eu queria muito que esse momento tivesse acontecido, mas eu não sabia como falar isso para a senhora. Então foi muito bacana que elas ali se uniram com esse propósito dela literalmente ir para o casamento livre de qualquer necessidade de provar alguma coisa para essa mãe. Então é muito nisso, a família ela também é um grupo, e esse grupo tem problemas. Sim, e interessante pensar que você fez um baita trabalho, uma ajuda para essa filha que estava saindo, né? Porque senão ela teria problemas emocionais e nessa relação com a mãe, questões relacionadas à culpa, né? Tô saindo, tô deixando a minha mãe. Exato. E isso preventivo é muito legal, né? Porque aí chega nesse momento, que era específico do casamento, é um momento feliz para todo mundo. Exatamente. Não é um momento sofrido. Para contemplar mesmo. E aí é interessante ver como que o discurso familiar ocorre, que tipo de configuração essa família exerce. Tem famílias que são muito rígidas em relação a sentar-se à mesa, rituais mesmo, Jéssica, o famoso almoço de domingo. Às vezes eu já atendi casos de filhos que diziam que estavam com culpa, porque os pais diziam, vocês têm que almoçar conosco todos os domingos. E aí eles se casaram, foram constituir família, mas aquela culpa ali, nossa, se nós não formos hoje, nós não estamos sendo bons filhos. E aí essa configuração disfuncional, porque aí o sofrimento instalava e, por consequência, conflito lá na relação de casal da nova família. Então é interessante que um conflito mal resolvido na família de origem vai gerar na família nuclear, que é a nova família, um outro problema. Então essa questão dos rituais é muito interessante. Jéssica, vamos todo domingo, nós só vamos se formos juntos, minha família viaja 2 vezes ao ano juntos, você tem que ir. E às vezes você se relaciona com uma pessoa que não vem de uma família dessas. E aí vai ter um problema, porque a pessoa não tem a obrigação de se adaptar a um novo sistema. Ela pode, mas ela não tem a obrigação.
E é interessante tratar isso, olha, orientar. E também, Jéssica, ocorre muito assim, nesse processo. Olha, eu vou acessar uma nova família. Então, como que essa pessoa vai ser recebida? E às vezes a terapia ela também funciona nessa questão. Vamos integrar um membro? Como que vai ser isso? Então é muito orientativo também. E enquanto você falava, eu tenho estudado muito a respeito de questões culturais e como é que isso afeta a terapia, como é que isso afeta os públicos que a gente atende. E é interessante pensar, né? A máxima que sempre ajuda nesses exemplos é: no Brasil, tudo pra gente é família, né? Sim, tudo é junto. Tudo é junto, é tudo família. E o conceito de família é muito abrangente, né? Muito. A minha família nuclear é a minha família, os parentes, família dos meus pais são família, gente que eu nunca vi, que tá lá 5 gerações pra frente ou pra trás, é família. E isso vai trazendo essas dificuldades, né? E se a gente coloca em contraponto Estados Unidos, por exemplo, já não é, né? Minha família é minha família nuclear, e se eu sair daqui e constituir uma outra família, o resto é parente, né? Exatamente. Até mãe e pai, assim, né? A minha família é essa aqui. Sim. E também são dinâmicas a serem trabalhadas. E existem pessoas que também, se a gente pensa em microculturas, digamos assim, dentro do próprio Brasil, porque a gente tem um monte de coisa, né? Vai ter questões relacionadas à religião. Sim. Vai ter um monte de coisas relacionadas e que as pessoas vão precisar conversar para adaptar aquilo, né? Super interessante você trouxe os valores culturais, religiosos. Isso tem que ser conversado, porque isso gera muito conflito. Olha, eu vou suportar o que o outro está trazendo da cultura dele. Então a família, ela tem esse aporte, e às vezes é tão importante para mim, para você, que a nossa família nos valide, que a gente acaba deixando algumas relações. E aí essa tratativa familiar, ela é importante. Por isso que a gente trabalha muitos papéis. Olha, seu papel é de filho, então por que você se comporta do modo que você se comporta ali? Então que crença é essa que você está tendo em relação a suprir tudo para sua mãe? Olha só, vamos trabalhar a autonomia dessa pessoa. Então é tudo muito importante. E às vezes, Jéssica, principalmente na família brasileira, isso é verdade. Tem muita gente ocupando lugar paterno que não mães que têm ali uma ligação com o filho, atrapalhando relacionamentos, a questão de levar os filhos a um sofrimento, histórico de invalidação reproduzido e, por consequência, uma família disfuncional. Sim, que a gente vê muito quando você falava de mãe que atrapalha um relacionamento, né, por uma proximidade. Eu só lembro desses vídeos que a gente vê de revelação, né, do sexo da criança. E aí vai lá, revela e de repente brota a mãe do cara, né, lá de trás e abraça ele antes dele abraçar a esposa. Exato. E a gente, claro, né, cada caso é um caso, mas a gente olha e já percebe, tem um negócio aí problemático. Algo tá acontecendo ali. Que é alguma coisa a prestar atenção. Porque não consegue separar, ele é meu filho. Isso. Ok, mas agora ele tem uma família, ele vai ser pai. E, inclusive, nesse momento do chá, né, que a gente está falando, é um momento importante pro casal. Pro casal, porque eles estão descobrindo um novo membro para eles. Exato. Que vai ser parte deles, é de uma nova família. E é interessante, Jéssica, isso também ser colocado como um limite das relações familiares. Olha, até aqui nós conseguimos trabalhar juntos. Daqui para frente é comigo e com ela, comigo e com ele. Porque senão vai ultrapassando aquele processo de eu entro na sua vida, você entra na minha e somos essa grande família. E aí não é funcional. Porque vai começar a dar uma esbarrada. Muito. Recentemente, não sei se você já assistiu, se não, acho que é um estudo de caso interessante para você. Ilhados com a Sogra. Olha só, eu vi alguns episódios. Eu não vi tudo, mas eu assisti alguns episódios. E é interessante porque a gente vê essa dinâmica, né? Sim. Que eles separam o casal, no sentido assim, né? Cada um tá num lugar e a pessoa convive com a sogra, Exato, né? E aí a gente vai vendo algumas coisas que são totalmente disfuncionais e que eles vão conseguindo, inclusive, fazer funcional durante o processo, mas é interessante perceber esse impacto da pessoa. A mãe não sabe qual é o papel dela como sogra. Não sabe. É aquilo, meu filho também.
E funciona de uma maneira que, às vezes, o genro, a nora, não está preparado para lidar com isso, e os conflitos vão se estabelecendo. Exato. E interessante, Jéssica, que você está trazendo, porque na terapia familiar a gente ensina assim, olha, qual o limite de uma amizade para mãe com filho? Porque assim, é muito, muito visto e muito falado. Ah, eu sou muito amigo, muito amiga dos meus filhos. Isso não é tão funcional. Eu sou sua melhor amiga. Exato, eu sou a melhor amiga, pode contar comigo. Só que não, olha só, seus filhos têm que ter competência para arrumar amigos da idade deles. Então isso é autonomia, é desenvolver isso. Só que não, vira aquela relação em que um não consegue se separar e parece que um é continuidade do outro. E é totalmente disfuncional. Porque tira a autonomia dos dois, dos dois. Os dois ficam impedidos de crescer. E aí, quantas vezes os pais também colocam esse peso sobre os filhos emocionalmente, dizer, ó, eu fiquei solteiro depois que seu pai morreu, por exemplo, para cuidar de você. Então, essa configuração também é trabalhada ali numa terapia familiar. Da gente colocar, olha, essa foi uma escolha da senhora, do senhor, e que não deve ser colocada para o seu filho. Então, olha só, entende-se que é preciso, às vezes, haver uma despedida de uma relação para que outra aconteça. Sim, e isso é interessante de pensar que é aquilo, né? O filho deve alguma coisa para os pais, porque ele fez isso em determinado momento, e soma também questões religiosas, né? Eu costumo falar, mesmo que no Brasil você não tenha tido uma criação dentro de um templo religioso e afins, você não escapou. A gente passou por algum lugar. Todo mundo carrega uma crença cristã aí no funcionamento. E uma dessas crenças, que até brinco, né? Uma dessas culpas cristãs que a gente costuma carregar é em relação aos pais. Sim. De que você tem que honrar pai e mãe, para que inclusive você viva mais tempo, Exato. né? Mas não necessariamente se entende exatamente o que é isso, né? A gente não consegue, não tem uma definição operacional do que é honra, né? Exato. E aí às vezes não consegue estabelecer relações saudáveis por conta disso. Eu devo isso para minha mãe, porque minha mãe fez isso, ou meu pai fez aquilo. Eu costumo brincar com meus pacientes, olha, no final das contas, bom ou ruim, ninguém deve nada para ninguém. Exatamente. E é ninguém mesmo. Estamos liberados, exato. Estamos liberados e vamos fazer os nossos acordos, vamos colocar os nossos limites para que todo mundo viva bem, viva saudável e que a relação seja saudável. Exatamente. E é preciso fazer isso para que as coisas funcionem melhor. Então, assim, essa questão, Jéssica, ela perpassa culturalmente mesmo. Porque nós vamos aprendendo, olha, honra e respeito, mas olha só, será que é recíproco? Tem uma contrapartida? Existe uma relação ali de respeito mútuo? Da mesma forma que os pais, às vezes, instalam alguns gatilhos nos filhos e disparam eles quando são necessários. Então, ensinar para essa família que esse jogo não é criativo e que ele precisa ser reestabelecido. Novas relações, mais funcionais, mais adaptativas, e que nem tudo deve ser feito junto mesmo. Olha, seu lugar é esse. E uma questão que eu trabalho muito é, qual é o meu lugar na família? Quando eles estão sendo tratados em família. Qual é o meu lugar aqui nessa família? É de um irmão? E aí, às vezes, Jéssica, até interessante, que os filhos, às vezes, tomam partido no divórcio dos pais e carregam muitos anos. Na terapia familiar, a gente traz muito isso. Olha, você sabe separar o filho do João do marido da sua mãe? Aí às vezes eles ficam impactados. Sim. Não, mas é porque ele fez isso, é porque ele não cuidou, e aí eu fui assumindo, e eu faço mesmo, ele é a razão do meu viver. Só que isso também impediu essa mãe de viver uma nova relação, afeto, amorosa, e aí o filho fica carregando aquilo ali, como se estivesse sendo funcional e salvador da relação. E não é bom. E é interessante porque a pessoa, claro que ela vai dar uma impactada, porque é aquele momento de olhar a minha responsabilidade nessa estrutura, né? Porque quando eu assumi, eu tirei a oportunidade da minha mãe, qualquer outra pessoa, de desenvolver autonomia. É interessantíssimo isso. E aí aquela relação foi se estabelecendo, e também é muito interessante o que você falou, a figura do pai. É pai, marido. São papéis diferentes. Talvez ele foi um péssimo marido. Um ótimo pai. Um ótimo pai, e vice-versa. Exato. Então essa
essa clareza ela é importante e eu acho que dá uma incomodada quando a Incomoda. gente vai para terapia olhar isso, né? Sim, sim. E aí a terapia, eu digo, Jéssica, que ela é olhar no espelho. Então essa família está sendo colocada para se ver. Então, nossa, tá muito disfuncional. E às vezes eles não suportam de imediato. Então é Uhum. importante que a gente processualmente vá preparando esse processo. Porque assim, você não pode também nas primeiras sessões já chegar e dizer, ó, tá tudo desconfigurado, cada um vai ter que ir pro seu Vamos lugar resolver. e já vamos resolver. Seria básico. E existem terapias alternativas que pregam isso. Ah, vamos trabalhar aqui, você vai para esse lugar, outra aqui não. Na terapia científica que nós trabalhamos, com uma psicologia baseada em evidências, a TCC, ela é uma PBE. Uhum. Então a gente não deixa de estabelecer critérios científicos. Olha, Sim. primeiro vamos dar a base. Sem essa base nós não conseguimos. E aí trazer também como nós atuamos. Olha, quais são as crenças centrais, as intermediárias, os pensamentos automáticos. Qual é a função desse Qual a função desse comportamento? comportamento? Ele é reforçado, ele é mantido pelo quê? E aí você vai entendendo que isso foi trazido de gerações anteriores. E essa família se configura daquela forma. Sim. Da mesma forma, às vezes, Jéssica, vejo muito que famílias carregam segredos. E esses Aham. segredos vão sendo passados. Aham. E aí isso não é compartilhado com quem chega. E aí parece que quem chega sempre fica do lado. Sempre sente que... Exato. Quando você falava, a gente vai lembrando, né? Já assistiu This Is Us. Isso. Que aí isso. tem aquilo que sempre eles retomam na série os cônjuges, né? Eles Exato. até se juntam para conversar, porque eles têm também essa sensação. A gente está sempre fora. Tem sempre alguma coisa que a gente não sabe, ou tem sempre alguma coisa que a gente não pode lidar, porque é só coisa daquela família, né? Sim. Só do núcleo familiar. E isso vai trazendo estresse, né? Muito estresse. Na minha especialização de casais e família, Jéssica, a gente estudou o caso da família real. E aí a gente ia trazendo. Nossa, deve ter dado pano para Nossa, manga. Era muito estudo interessante, desse. porque os filhos não tinham autonomia, ela sempre estava na frente. Então, você não decide, eu que mando. Por mais que houvesse ali uma autarquia política, existia uma questão pessoal também. Sim. E aí sempre interessante que os professores levavam muitas fotografias. Então, igual você falou, não, a mãe primeiro, nos vídeos ela chega primeiro. Então, assim, isso vai sendo passado. E nos casamentos posteriores, isso era levado. Então, olha só, o tanto que uma disfunção familiar lá de trás pode estar sendo vivenciada agora. Porque eu vou carregando isso, e sem pensar. Usar uma Sim. metacognição aí mesmo, refletir sobre isso. Sim. Só vai levando. Me lembrei de um caso interessante, porque a gente vai lembrando desses pontos, né? Uma paciente que eu atendi uma vez, que ela estava iniciando sua vida adulta e afins, e um fato tão interessante disso que a gente vai replicando. Ela era vegetariana. E um dia isso foi pauta, a gente estava conversando sobre isso, e à medida que a gente foi dialogando sobre isso, a gente chegou nesse lugar de que ela era vegetariana, mas ela não tinha nenhum princípio frente àquilo, ela não tinha nenhuma construção política frente àquilo. Olha só. Ela percebeu que ela só seguia aquilo que os pais determinaram, que era assim. Estava reproduzindo. Era assim, ela nunca tinha parado para pensar sobre aquilo. E aí começou a incomodar ela começou a pensar sobre aquilo, e ela decidiu que aquilo não fazia sentido para ela, mesmo que fizesse sentido para o resto da família. E aí, como eles moravam juntos, ela levou isso para a família, eles se organizaram e estava tudo bem. Ninguém da casa ia fazer carne para ela, mas ela tinha a autonomia que ela quisesse. Ela vai lá e cozinha, né? Daqueles ajustes. Tudo funcionou. Exato, contrabalancear isso é importante. E quantas vezes nós estamos nos comportando da forma que nós estamos nos comportando apenas por reprodução. Sim. E aí é uma coisa interessante, essa que a KDBT prega muito para nós, que é, sua vida vale a pena ser vivida? Tem sido essa vida? Você já até falou isso em alguns vídeos seus, que é importante que a gente eleja a nossa vida. Então, qual é a vida? Qual é a família que você quer vivenciar? E às vezes vai existir uma resistência, tem que haver despedidas de papéis, vai ter que ter conflitos para organizar. Então, para organizar, você tem que desorganizar alguma coisa. Sim. Então, não vai agradar a todos. E interessante, a terapia de famílias também serve para filhos que querem sair de casa. Então, assim, aos 26 anos, um paciente me procura e fala que quer sair de casa. E socialmente, como você disse,
Mas por que você vai sair de casa? Tá tudo, você tem seu quarto, você tem tudo, Aham. seu quarto é uma suíte, sua casa tá pronta, Você não tá tem saindo pra comida, casar. não vai casar. Ah, mas por quê? Então o questionamento era pra quê e por quê? Não, a pessoa ela tem um desejo, ela quer ter o espaço dela, Uhum. ela quer provar para ela mesma que ela é capaz. E você vai fortalecer isso. E ali trabalhar a família, trabalhar os pais, trabalhar toda uma configuração de aceitação de um processo de independência que precisa ocorrer. Então, eu não preciso sair de casa porque eu vou me casar. Eu posso sair sem me casar? Sim. Qual o problema? Uma vez você falou num vídeo, eu achei ótimo, que tinha uma configuração, não me lembro agora ao certo, e você perguntou para a pessoa, e daí? Literalmente. E daí? O que mais? Assim, Sim. e daí que estão te julgando porque você vai sair de casa para viver sozinho, É. sendo que você tem uma casa enorme dos seus pais para viver? Não, mas essa casa é enorme já pode não me caber mais. E o interessante, o e daí bate muito Exato. quando você leva pra pessoa. Ela te traz o discurso muito bem estruturado, Aham. aí você fala, tá, mas E daí? e daí? Como Ela se não tem diz? resposta. O que Ela mais que você tem? não faz sentido, porque ela percebe que, de fato, não faz sentido. Tá potencializando algo que não Que não precisa. precisa. Né? E eu sempre, quando eu, às vezes, estou trabalhando com um jovem adulto, que é interessante, eu sempre falo para eles, sempre chega nesse lugar de conflito com os pais ou com os cuidadores e afins. Eu sempre falo para eles, olha, todo mundo na vida passa por esse momento de olhar para os pais e entender que esses pais são diferentes da gente. Isso. Porque a gente passa muito tempo, né? Meus pais, eles são muito sábios, meus pais, né, são pessoas muito idealizadas. A gente faz isso. Mas à medida que você vai crescendo, você vai percebendo. Isso. Meu pai erra, minha mãe erra. Isso. Tem visões que a gente passou aí nesses últimos anos, né? Visões políticas diferentes. Exato. São humanos. São humanos, né? Exato. Eles erram, vão fazer besteira, vai fazer coisa que você não vai Sim. concordar. E o oposto também acontece. Exatamente. A mãe e o pai olham para aquele menino e falam, que meu eu Deus, fiz? né? Onde foi que eu errei? Mas não é onde foi que eu errei. Isso. Né? A gente foi se estruturando quanto pessoa autônoma e entender que somos indivíduos diferentes. Exato. E se a gente quer manter uma relação, a gente precisa aprender a tolerar, não é nem tolerar, né? Mas entender que pessoas funcionam de maneira diferente. Exato. Modos de funcionamento diferentes que não são certos nem errados. Exatamente. São só modos diferentes de funcionar. São modos diferentes. Exato. Acho engraçado, a gente segue muita gente no TikTok, fica vendo vídeo à toa, né? E aí aparecem as configurações de famílias diferentes, né? Famílias homoafetivas e afins, eu vejo engraçado porque a gente vê o outro lado, né? De que adotam uma criança. Exato. Os vídeos que eu já vi, que aí a criança não quer ouvir Lady Gaga ou alguma coisa desse sentido, quer ouvir, sei lá, sertanejo universitário. Mudou tudo. Aí dá aquela assustada, meu Deus, onde é que eu errei na criação dessa criança? Que foi isso? Exato, é isso. Mas isso de pensar que, gente, independente de qual é a configuração da família, os indivíduos vão se configurar no mundo. Fazer escolhas, ter preferências. Exatamente. Uma coisa, voltando lá nos casais, que eu me lembrei, que de vez em quando isso aparece no consultório e que é interessante trabalhar, quando a gente chega naquele lugar de relacionamentos que não são monogâmicos. Exato, isso! O indivíduo, ele percebe que aquilo não funciona para ele tem algumas outras ideias, mas até o momento dele conseguir verbalizar e ele conseguir olhar para aquilo e falar, talvez outra modalidade funciona para mim, é sofrido por conta dessas normas que a gente carrega de que um relacionamento ele precisa ser feito por duas pessoas, ele tem que ser fechado e é isso. Mas para algumas pessoas isso não funciona. Pode ser que para algumas pessoas viver a não monogamia é importante. Sim. E às vezes, Jéssica, isso preserva até um rompimento. Porque às vezes não é romper que é a solução, é abrir esse relacionamento. Então, assim, a configuração dos parceiros entrarem em acordo e fazerem algumas tentativas, experimentar isso para ver se essa relação se configura. Sim. Mas o mito por trás dessas questões é muito grande ainda. Sim. Nossa, se chegou nesse ponto é porque já acabou. E aí a crença se instala ali e vira uma regra. Não podemos fazer isso. Melhor rompermos. Exatamente. E uma vez eu trabalhei isso em consultório e que foi interessante que o cliente ele conseguiu perceber que não é só perceber, eu quero um relacionamento aberto e afins. Foi uma coisa que você mencionou. Tem que ter acordo. Acordo, exato. Assim como
num relacionamento fechado monogâmico, o outro ele também tem que ter acordo. O outro suporta isso. isso? O que pode, o que não pode, como é que pode. Exato. E o acordo faz com que aquilo funcione. Exatamente. Vai se manter ou não vai se manter? E aí a quebra dos acordos, como na relação monogâmica também, tem que ser feito. Exato. Porque senão você quebra ali um processo de estabelecer limites ou de passar daquilo que o outro consegue suportar. Sim. Até pensando em conceito de traição. Sim. O que é traição? Exato. O que é traição para mim? O que é traição para você? Isso. Como é que isso impacta? Nossa, Jéssica, isso chega muito ao consultório. Porque hoje as pessoas ainda carregam que trair é apenas o ato sexual final. Uma vez eu estava atendendo um casal e eles foram trazidos pelos filhos vocês vão para terapia, vocês precisam. Sim, eu não vou lidar com isso. E a configuração era essa. O homem traiu a mulher e ele dizia, não, mas eu só fiquei conversando ali no celular. Né? E aí era um bate-papo da UOL. Ainda era antigo, olha só. E aí ele vou falar que eu não sei para não entregar a idade. Quem nunca, né, Jéssica? O UOL, o MSN. Exatamente. E aí ele colocou, não, mas eu fiz isso, mas eu tava assim, só numa brincadeira mesmo. E aí, só que para ela aquilo não era uma brincadeira. E aí ele teve que ser psicoeducado de que aquela era uma quebra de confiança e que se configura no termo traição. Ah, não, mas eu não fiz nada com elas. Então, ou seja, o que ele dizia? Eu não transei com ela, literalmente. Sim. Então mas até antes disso tá tudo certo, bem. Eu posso tudo. E hoje a gente vive muito isso com as redes sociais, Jéssica. Sim. Assim, aquela questão das curtidas, da exposição. Eu vou ali e no meu mundo privado eu curto, eu compartilho, eu cutuco e meu parceiro não tá sabendo. E é importante isso, olha, qual é o acordo que vocês têm dentro dessa relação? E se fere o outro, eu sempre digo, se está ferindo o outro, é hora de conversar. Exato. É hora de negociar. Porque ou então você não tem uma responsabilidade sobre o seu relacionamento. Exatamente. Aí já agrava a situação. E esse aspecto de definição de termos é uma coisa muito, muito importante, né? Porque é isso, o que é traição para mim é diferente do que é traição para você. Que é um termo, exato. O que isso significa para mim? Porque assim a gente consegue ajustar. Exato. Eu sei que se eu passar disso aqui... Para você já é quebra de confiança, eu já te traí. Exatamente. E esse aspecto dos acordos também é uma coisa que eu percebo até no tratamento individual. Sobretudo com mulheres, que é o que eu mais atendo. Que a gente sabe, qualquer tipo de relacionamento ele vai envolver negociação, um vai ceder, o outro vai ceder, só que às vezes eu percebo que não existe um equilíbrio dentro da relação. Exato, cede demais. Exatamente, para não ter conflito, para não ter alguma coisa, sempre não, né, mas às vezes é bem comum acontecer de terem sempre um lado cedendo mais. Exato, e fica desproporcional, Jéssica, porque cadê a balança, né, para equilibrar as situações? E eu penso, é inevitável, eu imagino que isso é claro para você que trabalha muito mais com isso, de quando a gente está falando, não sei como é que isso reflete em outros relacionamentos, porque não é a minha área de especialidade, mas dentro de relacionamentos heteronormativos, é inevitável a gente não falar sobre gênero. Sim, porque possível, há uma determinante. Sempre vai ser um problema, e nesse aspecto a mulher ela sempre tem que ceder mais. Exato. Não, é muito interessante o que você está dizendo sobre, nas relações heteronormativas, sempre a mulher tem que se inferiorizar. Sim. E isso chega muito como demanda de terapia. Nossa, Júlia, mas eu estou crescendo muito, é a minha profissão, eu tenho pacientes médicas, nutricionistas, psicólogas, que elas falam, eu não imaginava que eu ia crescer tanto assim. Então hoje eu ganho muito mais que ele mesmo. Mas esse é um problema para ele, eu não estou dizendo para ele que é uma coisa que eu estou fazendo questão para humilhá-lo, mas ele já se sente. Aí vem lá no sistema de crenças dele em relação à família de origem, que tem que ser trabalhada também. Então é interessante isso, Jéssica. Aí parece que a mulher tem que ir lá e não crescer, tem que ir lá e não fazer, tem que paralisar a vida, a carreira, porque tem que se submeter ao que se chama de casamento, relacionamento. Sim. E aí, o que é isso? Que relação é essa? Que função tem essa relação? E repensar isso é muito importante, porque às vezes a gente fala assim, ah, não, melhor largar logo. Não, repense.
reconfigure se necessário, faça propostas. Eu sempre falo, Jéssica, que o casamento, o relacionamento, o casamento, a família, ela é mantida ou ela é destruída todos os dias um pouco, destruído todos os dias um pouco. Porque você vai escolher que vínculo que você vai alimentar mais. É o da confiança ou da desconfiança? Sim. É o do acordo ou do desacordo? Porque para ter harmonia nesses sistemas de relacionamentos, eu preciso respeitar o outro e entender que o outro é diferente de mim. Sim. Inclusive em carreiras. E se fosse tudo igual, seria muito ruim. Sim. E uma coisa desse processo de crenças que a gente tem, que é compartilhado, esse aspecto, uma coisa que eu percebo que traz um prejuízo muito grande é a tal da história de uma só carne. Exato, temos que ser fundidos. Exato, aí vai se perdendo gostos, vão se perdendo características individuais e chega num lugar que dá problema. Sempre. Muito, Jéssica, é uma questão legal. Trabalhamos também em casais, relacionamentos e famílias, individuar e pertencer. Eu sou o Júlio, pertenço a uma relação, mas eu não posso deixar de ser o Júlio. Exato. Então, assim, eu vou ter que ter meus momentos, me regular. E tem pessoas que chegam assim para mim e dizem, Jéssica, ai, nossa, eu não aguento mais, porque eu tenho que ficar no trabalho um pouquinho a mais, porque quando eu penso que eu vou voltar para casa e aguentar aquilo que eu estou aguentando, eu prefiro ficar mais no trabalho. Então, não está funcionando. Então, até que ponto isso vai ser determinante para sua relação? Sim, e a gente percebe isso que é disfuncional até quando o relacionamento acaba, né? Exato. O relacionamento acaba, a pessoa não tem amigos. Se fechou tanto. Ela não tem amigos, ela não tem coisas para fazer. Ou aquele casal só tinha a mesma rede de amigos. Exato. Aí até todo mundo perde, porque... Todo mundo vai se perdendo. Quem que vai... Vão ficar do lado de quem? Como é que isso vai funcionar? Isso. A gente percebe que não faz sentido. Não As pessoas faz. precisam nutrir vidas para além do relacionamento, né? Porque isso, inclusive, é muito saudável. E esse é um acordo necessário, Jéssica, dentro dos relacionamentos, desde os primeiros contatos que você tiver nas suas relações afetivas, porque, olha, eu gosto de fazer determinadas coisas, eu gosto de sair com meus amigos, eu tenho uma vez por semana algo que eu gosto de fazer sozinho, sozinha, e você consegue respeitar isso? E que você também faça. Então, assim, porque geralmente fica assim, ah, Jéssica, você foi, você vai ver também, eu vou. Eu vou fazer isso que você fez, deixa você comigo. Sim. Então fica no tom de ameaça. E aí não tem que ser assim. Individuação, pessoal, não é para atacar o outro. É justamente para que nós consigamos ter tranquilidade de viver os relacionamentos. Eu preciso respirar diferente. Eu preciso ter saudade também. Sim. Eu preciso sentir falta. Eu preciso, às vezes, falar com meu amigo algo que eu não falaria na sua presença. Eu quero falar mal de você pro meu amigo. E não é nada no ataque, é só botar pra fora, voltei e tô bem. Eu só precisava falar mal disso. Você até falou num vídeo seu também outro dia. Conversar com os amigos é bom. Reclamar às vezes também é funcional, é bom. Exato. Então precisamos disso. Mas fica aquela questão, não, temos que fazer tudo junto, tudo grudado, e aí eu vou me perdendo. E como você disse, se esse relacionamento se finda, com ele você fica ali sem rede de apoio, sem amizade, sem família. Exato. E isso não é bom para você. Exatamente. Isso vale para qualquer relação, né? Qualquer relação. Eu vejo isso muito em adolescentes, mas existem adultos disfuncionais também, né? Que têm amizades que são muito intensas, muito próximas. E aí isso eventualmente vai ter problema, né? As pessoas têm outras relações, têm outros amigos, têm outras coisas. Tem que saber repartir isso. Tem que saber repartir. E vale sempre pensar. Eu trabalhei há pouco com uma paciente minha. Eu estava no final da adolescência, né? De pensar que as pessoas da nossa vida não cumprem a mesma função na nossa vida. Exato. As pessoas cumprem funções diferentes, têm gostos diferentes, tem um amigo que é o amigo do cinema, tem um amigo que é o amigo, sei lá, da bebedeira. Exato. E a gente vai se configurando com essas pessoas e isso não me faz menos amigo das outras pessoas e afins. De forma nenhuma. E eu acho que é muito importante que as pessoas consigam amadurecer essa ideia para ter boas relações. Exatamente. E, Jéssica, geralmente essas relações elas são alimentadas e retroalimentadas por insegurança. Olha, eu não posso deixar ele ou ela sozinho, eu tenho que ir porque eu não sei o que vai acontecer lá. Nossa, mas se acontecer lá, entenda que é escolha do outro, decisão do outro.
Não é porque você faltou em algo. Sim. Isso é super importante. E aí eu costumo pedir sempre nas terapias de relações, casais e famílias, Jéssica, que todos entendam quais são minhas necessidades emocionais básicas. Por exemplo, segurança, estabilidade e tranquilidade são primordiais para mim. Então, como que eu vou me relacionar com uma pessoa que me gera insegurança? Como que eu vou me relacionar com uma pessoa que não consegue juntar um dinheiro para pensar no futuro? Então, já está contradizendo com aquilo que você deseja. Então, vá para esse lugar, repense, olha, eu gosto disso, para mim isso é importante, mas o meu parceiro, minha parceira, meu amigo, minha amiga, já tem uma diferença aqui, ele não vai conseguir me ofertar. Sim. É igual quando você trata um relacionamento, Jéssica, às vezes um namoro eles procuram também. Aí eles falam, nossa, meu parceiro, minha parceira não quer casar, parece que está tão confortável lá na casa dos pais dele, que ele não quer, mas é claro, porque ele não quer sair daquele conforto que foi criado. E aí você está dizendo para mim, olha, vem de encontro com... Ele não supre uma necessidade básica minha, que é ter autonomia, quer ter independência, quer viajar, quer juntar dinheiro, quer crescer na vida. Ele quer o confortável. E eu faço o quê? Insisto porque vai mudar. Vai mudar. E não vai. Não vai. Porque ninguém vai muda voltar ninguém. Pra terapia. Exato. Porque as coisas estão do mesmo jeito. É uma configuração viciosa. Então é interessante nós pensarmos nisso. Olha, quantas pessoas estão infelizes porque elegeram mal nessas escolhas de afinidades mesmo. Jéssica, isso é compatibilidade. Se eu tenho muita divergência, muita diferença, eu tenho que pensar. Gente, os opostos não se atraem. Isso Pelo não contrário, é não, tem que ter muita afinidade, muita conexão. Exatamente. Do contrário, isso se perde. Sim. Porque é isso que a gente mencionou, né? A pessoa vai mudar. Não vai. Desista disso, porque ninguém muda ninguém. Exatamente. Então não tem como eu inserir na cabeça da pessoa que ela precisa ser diferente para mim. Então você pode ficar naquela tentativa, tentando suprir, e na insegurança você se mantém naquela relação disfuncional, sofrendo por muito tempo. E às vezes a pessoa ela nem consegue oferecer aquilo que você quer. Não tem aquele recurso para te oferecer. Exatamente. Estão os dois num processo, numa relação que não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque não consegue. Um ponto que eu acho interessante sempre é aspecto de filhos. Porque as pessoas vão conversar sobre filhos depois que elas estão casadas. Então, não quero ter. Não, mas eu quero. E agora? E o que a gente faz? Gente, se tivesse conversado lá antes, né? Tinha percebido. E acertado isso, ou percebido até que tinha uma divergência, mas às vezes a gente consegue, Poderia ser flexibilizada. Dava para flexibilizar. Mas às vezes é muito comum a gente ver isso. As pessoas chegam lá e na hora de vamos ter filho, uma pessoa não quer. E aí você fica em detrimento na relação. Então, eu vou suportar porque eu amo, mas assim, da mesma forma que traição é um termo, o amor também é. O que você está chamando de amor? Exato. É submissão àquilo que o outro deseja? Sim. Ou você não tem voz aqui nessa relação? Como é que é isso? Sim, até o Fábio Porchat, que acabou um casamento, né? Em decorrência disso. Sim. Ela queria filhos, ele não queria. Não. Poderiam ter conversado antes, gente? Sim. Poderia. Ou às vezes conversou e alguém achou, vai mudar de opinião. E não vai. E não mudou. Não. Mas é isso. Às vezes a gente, obviamente, a gente sempre trabalha com foco em tentar uma reestruturação, fazer funcionar. Exato. Mas às vezes não vai funcionar. Exatamente. Às vezes o melhor, o mais saudável para ambos é separar cada um, viver a sua vida e encontrar uma pessoa que vai oferecer aquilo que eu estou buscando. Compatível. Quantas pessoas, Jéssica, se desorganizam em vários aspectos emocionais, financeiramente, perdem todas as funções sociais por conta de um relacionamento. Então, assim, olha, avaliar. Se eu estou deixando de ser eu mesmo, eu já estou me perdendo por conta de uma relação. Sim. Então, olha só, isso a longo prazo, quanto vai ser danoso? Sim. Muito. Isso é um ponto do que a gente fala das crenças que vem aí, inclusive de cunho religioso, que as pessoas estão muito presas também à ideia de que casamento é para sempre. Eu tenho que manter isso aqui mesmo ruim. Mesmo que tá terrível. Sim. Vou manter, porque eu casei e não foi para separar. É uma regra. Casei para não separar. Então, assim, pode ser que você precise fazer isso para preservar até sua vida, sua integridade. E aí, como que fica isso? Exatamente. Então, estou numa relação de violência, seja física, psicológica, patrimonial, mas não, tenho que manter esse casamento. Sim. Como assim? Repensar isso. E a terapia está aí para ajudar esses indivíduos nisso.
E tem muita coisa para conversar, a gente pode ficar aqui horas falando sobre isso, mas aproveitando o gancho que a gente pode ficar sobre horas falando isso, Júlio vai ser professor na pós-graduação de Clínica Cognitivo-Comportamental, que vai ser lançada em breve, e o módulo do Júlio, inclusive, é casais e família. O que é que você pretende explorar, Júlio, nesse módulo? Olha que bacana a pergunta da Jéssica. Pessoal, nós vamos explorar as origens da família, a origem do casal, quais são os tipos de configuração de casal, como que você estrutura suas crenças centrais, intermediárias, seus pensamentos automáticos em relação aos processos interativos, e a gente vai entender relacionamento, casamento, a configuração familiar, os tipos de família e de casais que a gente tem hoje, e ensinando a avaliar e tratar técnicas de resolução de conflitos, aplicar resolução de problemas, questionário de valores para casais, levantar com esse casal quais são os valores deles, ensinar contrato emocional, Jéssica, como a gente conversou. Olha, vamos fazer nossos acordos e a gente pode fazer isso de forma verbal, de forma contratual, e a gente vai ensinar isso lá no módulo, que vai ser muito prático, pessoal. A gente vai levar para dentro do módulo o como fazer, que é um pedido da Jéssica, leve algo que seja prático, aí a gente não quer só o teórico. Nós vamos ter muito embasamento científico, mas ensinar você como fazer para atuar junto a casais, relacionamentos e famílias. Vocês viram que tem um monte de coisa pra gente conversar, né? Enquanto o Júlio estava falando, a cabeça da gente vai pensando um monte de coisa, né? A aleatoriedade que passou na minha cabeça é que não se tem um formato único de família tradicional brasileira, né? Isso, exato. Existem vários tipos de famílias tradicionais brasileiras e a cada ano que passa, quando a gente vai passando o tempo, várias configurações vão se estabelecendo, né? Isso. E entender como é que a gente pode lidar e trabalhar com cada uma dessas configurações. Bacana. É interessante, né? Porque a gente falou aqui de família e casais, mas também tem aquilo que eu achei interessante, que eu até nunca tinha pensado sobre isso no que você falou, da reorganização, de que o foco agora é em relações. Relações, exato. De pensar, inclusive eu tenho visto e estudado um pouquinho sobre isso, de configurações de amigos, né, que moram juntos e que envelhecem juntos, exato. Não tem um interesse ou por qualquer motivo, não tem um relacionamento amoroso e vão se estruturando, Sim. Né, tem inclusive locais já que estão sendo construídos. Viram as cabanas, você viu esses dias? Exato, para que os amigos envelheçam juntos e possam oferecer esse suporte entre si, porque a gente saiu desse lugar de, eu tenho que me casar para ter alguém para cuidar de mim na velhice, ou eu tenho que ter filho para ter gente para cuidar de mim na velhice, né? Quem vai cuidar de você? Exato, existem várias configurações e é importante que a gente saiba lidar com isso. Exato. E um ponto importante, já pedindo para o Júlio inserir isso no módulo, porque eu pensei agora de que a nossa conversa aqui é muito fluida, porque eu acredito na competência que tem na nossa formação de, vou pegar aqui da Gestalt emprestado, né? De exercer a hipoquê. Sim, não interessa sim. o que eu acho, não interessa que tipo de configuração que eu acho que funciona e afins, e da importância da gente conseguir lidar com essas diferenças dentro do consultório sem emitir julgamento. Sem julgar, e o tempo todo. Inclusive, Jéssica, eu tenho pensado, depois que a gente conversou, de levar algumas questões do direito para a psicologia, entendendo quais são as configurações atuais em relação a isso mesmo. Eu falando disso, me lembrei de uma banca que eu participei com o Anderson, de família multiespécie. Olha que bacana. E isso que agora é importante. Tem casal separa, divide, guarda do animalzinho, tem pensão para animalzinho. Então tem muita configuração isso. E a gente precisa saber disso. E vai estar lá dentro do módulo, Jéssica. Já estão pensando nesses tópicos. Eu sempre falo, assim, antes sendo módulo, se você não vai estar lá, mas é importante saber, sempre falo, como é que você pode aprender a não ter constrangimento com essas coisas. Isso. Porque, no fim das contas, é usual que a gente, às vezes, tenha algum desconforto com alguma coisa, né? Vai ler coisa diferente, vai consumir filme, série, coisa diferente, que é totalmente diferente das suas crenças, totalmente diferente da sua configuração. Isso vai ajudar você a se sentir melhor, dessensibilizar sobre isso. Isso. Eu lembrei da minha época de graduação, quando eu dava aula na graduação, supervisionando uma aluna, que ela estava trabalhando com um homem que procurou terapia por conta de um caso extraconjugal. Olha só. Mas olha só que interessante, né? Que eu tive que instruir, que a gente teve que organizar, porque bateu nas crenças da minha
supervisando, né? Ele estava buscando terapia para ele conseguir se organizar de maneira emocional, comportamental e afins para levar os dois relacionamentos. Olha só. Ele E queria isso existe. gerenciar. Ele Exato. queria gerenciar os dois relacionamentos. Mas para ela, ele tinha que terminar Decidir um. o relacionamento e o extraconjugal, né, e manter o casamento. E a gente teve que trabalhar isso em supervisão para que ela entendesse que aquele movimento do que ela estava fazendo era a partir das crenças dela. Não tinha a ver com o paciente. Não é dele, ele estava pedindo outra coisa. Exatamente, não era dele. Então, esse ponto da gente aprender a não se afetar, digamos assim, né, e entender que a sua moralidade não interessa dentro do consultório. Exatamente. É um trabalho muito importante para lidar com família, para lidar com casal. A gente tem que se desconstruir o tempo todo, porque vão chegar demandas diferentes das nossas vidas. Sim. E aí você vai se desconstruir, inclusive nessa parte. Sim, você tem que aprender a falar de sexo sem ter a criança da 5ª série dentro de você. Exato. Não é? Sem se sentir desconfortável frente àquilo. Tímido, resistente. E esse é um processo muito importante. Tocar na área sexual do paciente. Independente da configuração, a gente precisa verificar como é que tá isso. E como que esse sexo funciona. Da mesma forma, se um paciente chega para você e diz que tem um feitiço em algo e quer trabalhar aquilo com um parceiro. Ah, não, mas se vem de conta com o meu sistema de crenças como terapeuta e já esbarra e eu não consigo lidar com aquilo, é hora de eu buscar uma supervisão. Ou encaminhar ou fazer minha terapia. Vamos para terapia. Porque é o que a Jéssica disse, suspenda seus juízos de valor, não julgue, se abra para fazer as coisas como devem ser feitas. Sim, exatamente. E são pontos muito importantes e eu achei maravilhosa a nossa conversa aqui, até porque são conteúdos que usualmente existe pudor em se conversar dentro da psicologia, o que não deveria. Não deveria, a gente precisa tocar nesses temas. A gente precisa tocar nesses temas. E como é que hoje está o seu serviço em relação a isso? Você presta atendimento? Você oferece supervisão? Como é que está isso? Olha, eu faço tanto atendimentos para relacionamentos, casais e famílias, quanto supervisão também para quem está atuando nessa parte. Então, é o meu Instagram, vou deixar, Jéssica. Sim, por favor. dr.juliocesaralves. Eu sigo a Jéssica, vocês podem procurar pelo dela também. E eu estou aí disponível para aquilo que vocês precisarem, tanto para agendamento de atendimentos, quanto para supervisão profissional. Ótimo, vocês viram, né? A didática do Júlio é excelente e, inclusive, eu acho que é um excelente ramo de atuação porque existem poucos profissionais. Muito. E a gente tem essa demanda, Jéssica, como você perguntou no início, tem uma crescente. E aí, se o profissional se fecha, então fica um mercado muito apertado, a gente precisa ampliar. Sim. E realmente, olha, tem pessoas que não conseguem atender, e eu respeito, como crianças e adolescentes. Eu não atendo mais demanda infantil, por uma necessidade pessoal. Então, assim, da mesma forma, vão ter terapeutas que vão eleger o público jovem adulto, e como a Jéssica tem o público dela. Eu já estou muito nos relacionamentos, casais, família. E acaba que vai direcionando também, né? Muito, Você vai se tornando referência nisso, as pessoas vão encaminhando e, de repente, sua agenda já está configurada daquele jeito. Exatamente. Tem alguma coisa, Júlio, que você gostaria de complementar? Algum recado que você gostaria de dar? Só gostaria de agradecer a oportunidade, Jéssica. Muito bom esse papo, nem vi o tempo passar. Sim. E que o pessoal aproveite muito esse conteúdo, compartilhe, porque a gente precisa mesmo fazer uma psicologia desconstruída, mesmo sendo ética, mas desconstruída de juízos, de julgamentos, para que nós consigamos atingir a sociedade como a gente pretende atingir. Sim, assistam, me contem lá no Instagram o que vocês acharam. Meu Instagram é jessicamorim.psi. Mas vou deixar tudo isso aqui na legenda, o Instagram do Júlio, o meu Instagram da Encantato, que ajuda a gente a produzir nesse conteúdo, o Instagram da Fernanda, nossa contadora, que também ajuda a gente a produzir esse conteúdo. E antes de finalizar, eu não posso deixar de dizer que o Júlio, ele é a configuração da elegância da psicologia em Goiânia, em Goiás, né? Sempre que eu esbarro com o Júlio aí em banca ou algum evento, né, eu olho para minha roupa para ver, será que eu estou à altura de Júlio aqui? E os outros colegas também compartilham disso. Eu lembro, a primeira vez que eu conheci o nosso contato, não sei se você lembra. Sim. Foi num evento na Alfa, né? Sim, eu me lembro. Que eu fui convidada para falar sobre a TCC.
E aí, quando eu saí de lá, a minha impressão não foi sobre a competência, porque no final das contas eu não te ouvi falar, Exato, né? eu que te ouvi. Você que me ouviu naquele momento, mas eu pensei, nossa, mas que profissional elegante, né? Que profissional que tem uma postura elegante. Bacana. E essa é um elogio a se fazer, Obrigado, né, Jéssica? Júlio? Obrigado. Além de toda a competência, de todo o currículo desse jovem psicólogo, temos aí a referência na estética, né, Júlio? Obrigado, Muito bem Jéssica. alinhado. Então, se vocês forem consumir os serviços do Júlio, além de tudo, terão aí um psicólogo muito bonito, elegante para acompanhar vocês. Coisa boa, fico feliz. Então, gente, obrigada por vocês que acompanharam até aqui. Não deixe de deixar o seu like, de compartilhar, porque isso contribui para que a gente aí traga mais conteúdos para vocês. Então, a gente se vê no próximo episódio.